Hoje teremos aqui Tokyo Revengers, hein? Nós pegamos aqui uma cena logo depois dele levar uma surra. Eles levam uma surra lá dos caras mais velhos no parque. E daí ele vai pra casa da namorada dele. Ele tinha acabado de voltar no tempo, né? Só que não é spoiler pesado, tá, pessoal? É coisa que acontece logo no início, pra quem não assistiu ainda. Mas enfim, ele volta lá no prédio que a namorada dele vive. Ele voltou no tempo, né? Pra quem não sabe, ele fez uma viagem no tempo, acho que 10 anos antes que ele volta. E aqui está ele no passado, só que com a mente dele do futuro, digamos assim. Vamos lá então, vou ler sem explicar. Kokoda Tachibana, Tachibana. Ele está procurando o apartamento dela, né? E daí, pim-pom. Hai. Are? Hanagaki-kun? Ah, Essa aqui foi a minha onomatopeia de porta abrindo. Hanagaki-kun! Mata kenka? Mata kenka? Tachibana? Tachibana Hinata? Dame da yo. Vou ler aqui, né? Que aqui tá muito pequeno. Dame da yo, kenka bakkari shicha. Dame da yo, kenka bakkari shicha. Are? Are? Nande? Nande naiten da, ore? Nande naiten da, ore? E daí ele vai saindo. Gomen, nande mo nai. Kaeru yo. Kao ga mitakatta dake dakara. Atuação. Uso! Nanka atta. Itsumo no Hanagaki-kun janai mon. E? Chanto yutte. Chanto yutte. Kimi no koto wa nandemo shiritai no? Kanojo daka. Kanojo nanda yo. Eu ia falar kanojo dakara. Kanojo nanda yo. E é isso daqui, tá? Primeira coisa, né? Ele chega ali no prédio e fala kokoda. Koko significa aqui. Então, é aqui. Esse da pode ser uma forma informal, é bom, né? Um jeito informal de falar que é alguma coisa. Um jeito informal de afirmar algo. Koko significa aqui. Então, kokoda é aqui. E daí ele tá procurando, né? Tachibana, o nome da namorada dele. Ele tá procurando ali nos nomes no correio para ver qual que é o número do apartamento dela. Ele vai, toca a campainha, né? Pim-pom, pim-pom. Dela, hai! Sim! Are? Esse are, quando eles expressam o nosso ué, hã? Muitas vezes eles usam are. Então, sim. Hã? Are? Ué? Hanagaki-kun? Hanagaki, esse kun é só uma forma de tratamento. Algumas vezes, se a gente for adaptar para o português, até pode ser alguma coisa parecida com um inho. Então, Rodrigo-kun, você pode pensar que é como se fosse um Rodriguinho, dependendo do caso. Rodrigo-kun. E daí ele fala, esse que ele fala aqui é como se fosse o nosso aham, né? Aham. Eles falam só ok? Bem de boas até aqui. Are? Hanagaki-kun? Hanagaki-kun! Ela fala o nome dele de novo. Mata kenka. E aqui uma palavra importante. Apesar de simples, é uma coisa que aparece bastante no cotidiano, em conversas. Vamos colocar aqui então. Hanagaki-kun, ela chama ele. Mata pode ter uma ideia de novo, né? Mais uma vez. E kenka é briga. Ou seja, brigando de novo. Brigou de novo. Mata kenka. E eu separei aqui mais exemplos com esse mata de mais uma vez, de novo, alguma coisa. Por exemplo, mata aimashou. Mata aimashou. Aimashou vem de aimas, que é encontrar, no sentido de se encontrar com alguém. Mata aimashou, vamos nos encontrar de novo, vamos nos ver de novo.
Mata wasureta no? Wasureta, passado do verbo wasureru, que significa esquecer. Mata wasureta no? Esqueceu de novo, esqueceu mais uma vez. Esse no final aparece bastante no final de perguntas informais. Mata wasureta no? Não tem necessariamente um sentido, mas aparece bastante na linguagem falada e tal. Mata wasureta no? E outro uso que pode aparecer do mata é como nessa frase aqui. Kono mise wa yasui. Mata ryori mo oishii. Nesse caso, é como se fosse um e além disso. Por quê? Na primeira frase, nós temos kono mise wa yasui. Mise pode ser loja, estabelecimento, restaurante. Se eu estou falando kono mise, essa loja, este restaurante, este no caso, né? Wa, em relação a ele, ele é yasui. Yasui significa barato. Kono mise wa yasui. Este restaurante é barato. Mata, e além disso, e além do mais, ryori mo oishii. Então é uma das formas de você expressar isso de e além disso, e além do mais. Ryori mo, ryori é a comida, ryori mo, comida, gastronomia. A comida também, esse mo tem a ideia de também. Oishii. Oishii é gostoso. Ryori mo oishii. A comida também é gostosa, a comida também é boa. No trecho aqui do mangá, nós vimos nesse sentido mais comum, mais básico, que é de novo, mais uma vez. Mata kenka. Brigando de novo, briga. De boas, né? Tranquilex. Continuando. E aqui ele não acredita, porque contextualizando, para quem não conhece o anime, para quem não conhece o mangá, nunca viu, ele fez uma viagem no tempo. Ele voltou 10 anos, se eu não me engano. Então, ele viu de novo a namorada dele daquela época de escola. Por isso que quando ela abre a porta, ele fica todo... Oh, Tachibana. O nome dela, ele fala até ele meio pausado. Tachibana. Se fosse eu, né? Rodrigo. Algo assim. E aqui ele fala o nome completo dela. Tachibana Hinata. Nem vou colocar aqui embaixo a tradução, porque não tem tradução. Ele simplesmente está admirado ali, falando o nome dela quando ela abriu a porta. Ok, então ele está ali admirado. E ela responde isso daqui, ó. Deixei um pouco maior no canto. Dame da yo kenka bakkari shicha. E aqui temos uma estrutura para análise. Uma estrutura que aparece bastante também na linguagem falada. Então preste atenção se você ainda não conhecia ela. Lembram de dame? Conhece dame? Dame significa que não pode. Né? Dame, não pode. Dame dayo tá falando com um pouco mais de ênfase. Não pode, meu. Viu? Não pode. Dame dayo. Só que daí tem um complemento depois. Kenka bakkari. Se eu falo alguma coisa bakkari, tem o sentido de só, apenas. Kenka bakkari. Só briga. Se eu pegar esse pedaço aqui, que está marcado. Kenka bakkari. E o que é esse shicha? Vamos dar uma olhada na estrutura que nos leva a esta frase. Que nos leva não, né? Vamos dar uma olhada aqui numa estrutura para você entender melhor essa frase. Podem aparecer verbos mais... Deixa eu colocar aqui. Te wa dame. Te wa dame. Quando a gente tem o verbo nessa estrutura, significa que não pode fazer... E daí depende do verbo que está sendo usado junto. Por exemplo, koko de tabako o shitte wa dame desu. Qual que é o verbo que nós temos aqui? O verbo é tabako o su. Tabako o su, que é fumar. Tabako, cigarro, se eu falo tabako o su, fumar. Se eu coloco esse verbo na forma T, vai virar shitte. E eu acrescentei isso, eu usei nessa estrutura aqui, te wa dame. Então, te wa dame, eu estou falando que não pode fazer essa ação. Nessa frase aqui, está falando koko de. O de, uma das funções dessa partícula é mostrar um local onde acontece uma ação. Aqui a ação é fumar.
Qual que é o local? Koko, aqui. Então, neste lugar, tabako o shite wa dame, não pode fumar. Foi colocado um des depois, que deixa um pouco mais polido. Mas eu poderia falar a frase sem des, sem problema, só ficaria mais informal. Então, verbo nessa estrutura, verbo te wa dame, não pode fazer esse verbo. Vamos dar uma olhada na frase aqui de baixo e eu já volto para o trecho do mangá, para você entender melhor. Jugyou chū ni keitai o tsukatte wa dame da yo. Primeiro, vamos pegar o verbo dessa frase aqui. O verbo é tsukau. Tsukau significa usar. Se eu coloco esse cara na forma T, ele vira tsukatte. Então, tsukatte wa dame. Lembra o significado dessa estrutura? Estou falando que não pode fazer alguma coisa. Qual que é o verbo aqui? Usar. Tsukatte wa dame, não pode usar. E eu estou indicando com a partícula o complemento para o verbo. Eu estou indicando o que não pode ser usado, que é keitai, o celular. Keitai significa celular. Jugyou chū ni, durante a aula, no meio da aula. E aqui finalizou até com um dayo, que pode enfatizar um pouco, dar um pouco mais de força para o que está sendo falado. Viu? Não pode usar o celular durante a aula. Como se fosse esse viu, como se fosse um em no português. Não pode usar o celular durante a aula, hein? O dayo pode pegar essa função. E te wa, em versões mais informais, ele pode virar um cha. Te wa, como se eu estivesse falando rápido. Te wa vira cha. Koko de necha dame da yo. Qual que é o verbo aqui? Vamos por partes. Nessa frase, nós temos neru. Neru, dormir, ir para a cama. Se eu coloco esse cara na forma T, nete, então, usando a estrutura que estamos analisando agora, nete wa dame. Nete wa dame. Não pode dormir, não pode deitar aqui, nesse caso. Koko de indicando o local onde acontece a ação. Koko, aqui. Koko de nete wa dame. Se eu falasse, koko de nete wa dame. Não pode dormir aqui. Mas está sendo falado de um jeito mais informal. Então, o te wa virou cha. Koko de necha dame. Koko de nete wa dame. Mesma coisa, só uma diferença de formalidade. Com o cha fica bem mais casual. Tem até um dayo no final, que eu já comentei com vocês também, que dá uma intensidade. Eu falei que é como se fosse um viu, como se fosse um em no português. Viu? Não pode dormir aqui não. Koko de necha dame da yo. Outro exemplo, para a gente já voltar lá para a cena do mangá. Game bakkari shicha dame. Game bakkari shicha dame. Bakkari passa a ideia de apenas, de só alguma coisa. Game bakkari, só jogo, só game. Shicha dame. Qual que é o verbo que a gente tem aqui? Game suru. Game suru. Jogar jogo, né? Literalmente. Jogar algum jogo. Game suru. Se eu passo o suru para a forma T, vai virar shite. Shite. E daí colocando nessa estrutura que estamos estudando agora, shite wa dame. Shite wa dame. Não pode fazer. Numa versão mais informal, shite wa pode virar shicha. Shicha dame. E aqui está especificando, né, depois do substantivo, quando a gente tem esse bakkari, pode passar a ideia de apenas. Game bakkari, só jogo, só videogame. Game bakkari shicha dame. Não pode ficar só jogando game. Ok, vimos então que verbo, nessa forma aqui, te wa dame, significa que não pode fazer alguma coisa. E tem uma versão mais informal, que é o cha. Te wa vira cha. Voltando aqui para a frase agora, talvez vocês tenham entendido um pouquinho melhor. Porque ela falou, dame da yo, não pode. Já sei que não pode alguma coisa. E ela complementa depois.
Na verdade, ela usou essa estrutura que a gente estava analisando agora, só que fora de ordem. E aqui vem a importância de você ter muito contato com conteúdos em japonês. Ler coisas em japonês, assistir coisas em japonês, porque nem sempre vai aparecer naquela sequência bonitinha que você aprende na apostila de gramática, por exemplo. Se você tivesse visto só essa parte, você poderia pensar, ué, mas ela falou errado? Por que ela colocou o dame no começo da frase? Por que ela não falou shichadame, que seria o normal, digamos assim? Porque pode acontecer deles complementarem depois. Assim como em português, às vezes a gente não fala a frase super bonitinho, a gente vai complementando depois, pode aparecer também no japonês. Mas a estrutura usada aqui foi shichadame. Qual que era o verbo? Kenka suru. Vamos colocar aqui, vamos quebrar em partes também. Eu já vejo o que vocês estão perguntando aí. Kenka suru significa brigar. Se eu passar esse cara para estrutura te wa dame, é que não pode fazer determinada coisa. Kenka shite wa dame. Tô falando que não pode brigar. E se eu falar esse shite wa dame de um jeito mais informal, vira shichadame. Kenka shichadame. Não pode brigar. Kenka shichadame. E olha só o bakkari. Lembram dele? Só, apenas, alguma coisa. Kenka bakkari. Só briga. Qual que é o sentido completo da frase, então? Não pode ficar só brigando. Você não pode ficar só brigando toda hora. Você só quer brigar, meu. Como se fosse nessa nuance. Beleza? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa. E não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.